estudantes do sétimo ano da Escola Celso Miller do Amaral, aqui é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma nossa videoaula aqui que nós vamos ter no dia de hoje. Hoje vocês estão me vendo nesse círculozinho aqui, né? Mas é porque a gente está testando uma nova forma, que é um novo programa. Espero que vocês gostem. E sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Nós estamos tratando sobre o Renascimento, né? Sobre o Renascimento cultural, científico na Europa. Então, nós precisamos entender bem o que foi esse movimento conhecido como Renascimento. Renascimento, definição, é um movimento cultural, artístico, literário, ocorrido na Europa, especialmente na Itália, no país da Itália, nos séculos XV e XVI, cuja denominação é uma referência ao pensamento greco-romano e serviu de fundamentação para a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Quando ele fala que é uma referência ao pensamento greco-romano, era porque nessa época os intelectuais, estudiosos e tudo mais, eles consideravam que o período da Antiguidade, as civilizações de Grécia e Roma, elas tinham sido um período de muito avançado, né, para a ciência, para as artes, para o pensamento e tudo mais. Então era um período de esplendor. Isso se perdeu, na opinião deles, com a Idade Média, com o período medieval, que foi um período dominado pelo pensamento da igreja, pela religião, pelo pensamento único. Então eles acreditavam que isso tinha sido maculado e que era preciso fazer o quê? Um renascimento desse pensamento, dessa glória, desse período antepassado. Então, por isso eles faziam tanta referência ao pensamento greco-romano, às instituições das civilizações greco-romanas. Essa imagem aqui é uma imagem de um pintor chamado Michelangelo, chamada A Criação de Adão. É muito interessante essa imagem aqui. O primeiro fator que propiciou isso, as cruzadas. Os movimentos cruzadistas foram os principais fatores responsáveis pelo Renascimento. O que foram as cruzadas, gente? As cruzadas foram empreendimentos militares patrocinados pela Igreja, pelo Papa, a partir de foi a primeira cruzada aqui, ó. Para o quê? Com o intuito de libertar a Terra Santa, ou seja, a região de Jerusalém, lá de Israel, do domínio dos turcos, dos árabes. Então, eles organizaram a primeira cruzada em 1096, a segunda cruzada aqui, ó, em 1100 e pouquinho, até a oitava cruzada, que vai ser mais ou menos no século XIII, em 1200 e alguma coisa, entende? Todos esses empreendimentos foram o quê? Essa tentativa da religião católica, da Igreja Católica, de retomar o controle sobre as regiões da Palestina, né, as regiões da Terra Santa, mas não só isso também. Eles queriam era libertar essa rota aqui, ó, gente, do mar Mediterrâneo, que em direção às Índias, que eram aquelas regiões lá da Ásia, onde existiam certos temperos muito apreciados, certos produtos muito apreciados pela população europeia aqui. Entenderam? Então eles queriam o quê? Eles queriam abrir essa frente essa rota comercial sem precisar pagar os árabes que estavam aqui, entenderam? Só que não deu certo, né? Primeiras mudanças ocorridas em decorrência das cruzadas. Antes das cruzadas, a produção era de subsistência, ou seja, o que se era produzido era para consumo do próprio feudo. O feudo era aquela região lá, aquela porção de terra onde viviam os senhores feudais e seus vassalos e os seus servos. Após as cruzadas, o crescimento do comércio fazendo surgir as cidades medievais ou as cidades-feiras, conhecidas como burgos. Uma nova classe social, a burguesia. Pessoal, nesse domínio do feudalismo, lembra que eu falei para vocês que as cidades elas tinham sido completamente abandonadas por conta das invasões dos povos vikings, dos hunos e de toda aquela galera lá. Então o comércio desapareceu nesse período, porque as distâncias entre os feudos era relativamente muito grande. Então o que eles produziam no feudo ficava ali no feudo para eles próprios consumirem. Só que daí com as cruzadas houve o quê? Eles conseguiram trazer certos produtos das Índias e eles passaram a comercializar. Eles fizeram renascer o comércio e as cidades voltaram a crescer, e aí isso vai surgir o quê? Uma nova classe social, um novo extrato da sociedade que vai ser a burguesia. Os burgos eram as regiões
onde o comércio era feito. Ou seja, então eles controlavam o comércio e o lucro obtido a partir disso. Então a burguesia vai nascer a partir disso daqui. E aí a burguesia, ela patrocinava os artesanatos, era a primeira forma de produção aqui, ó, o sistema de produção era o artesanato, depois a manufatura, e em terceiro a maquinofatura. E o que a gente na Idade Média, a Idade Moderna, era o artesanato, era uma produção artesanal. E a partir no decorrer da Idade Moderna até chegar na Idade Contemporânea, nós vamos ter a manufatura e a maquinofatura. Mas isso é assunto para as próximas aulas. A acumulação de riquezas motivou o crescimento no modo de produção. Ou seja, o que é modo de produção? É aquele sistema em que você utiliza para produzir bens de consumo, entende? Então, a acumulação de riquezas. Então, as pessoas os burgueses ficavam mais ricos, eles podiam contratar mais pessoas para produzir suas mercadorias, entende? E aí a gente vai ter um fenômeno, né, tipo um movimento de contestação à igreja, que tentava reintroduzir a filosofia novamente, a arte, a ciência. E aí, posteriormente, vai ocorrer o o rompimento de um setor da Igreja Católica, que serão conhecidos como os protestantes, ou seja, aqueles que protestavam contra o domínio autoritário da Igreja. E aí nós vamos ter as características. O antigo regime, que na verdade não é bem um antigo regime, é um regime medieval. Aqui, ó, antigo regime é uma outra coisa que nós vamos tratar. Então, nesse período medieval, nós vamos ter os pensamentos manipulados pela Igreja Católica, ou seja, ela controlava todas as formas de organização da sociedade. Exaltação de Deus, ou seja, Deus era o centro de absolutamente tudo, desde a ciência, a arte, a filosofia, tudo girava em torno da figura de Deus, do Deus católico, inclusive, muito importante falar. Outros deuses de religiões pagãs, por exemplo, eles eram o quê? Eles eram demonizados, eram tornados como demônios. Teocentrismo. Teocentrismo é basicamente isso, essa exaltação de Deus, ou seja, Deus no centro de tudo. Um pessimismo, ou seja, essa ideia, esse dogma cristão de que nós estamos condenados pelo pecado original, isso contaminava a civilização, a sociedade medieval europeia. Ou seja, de que tudo que nós fizéssemos era apenas para o quê? Para diminuir o nosso destino inevitável, que era o inferno. Por conta do quê? Por conta da nossa condição miserável de seres humanos e pecadores. Entenderam? Então, a sociedade europeia na Idade Média, ela era profundamente pessimista. Ela sobrevivia, na verdade. Por quê? Eles não tinham digamos assim, nenhum sossego. Eles conviviam com doenças, conviviam com invasões, conviviam com pobreza e também com a desesperança de que na próxima vida eles iriam encarar o fogo do inferno, entende? Então, isso prendia, isso mantinha eles sob a coleira da igreja, da instituição. Retração da arte. A arte nesse período também foi grande parte, ela foi influenciada pelos dogmas católicos. Então, apenas imagens, apenas produtos artísticos de origem religiosa eram produzidos. Então, tipo, aspectos do cotidiano, a gente tinha muito pouco. Serviçal, ou seja, havia a classe dos servos, né? Os grupos sociais dos servos na Idade Média, que eles basicamente faziam todo o serviço. Geocentrismo. O geocentrismo era uma teoria científica da igreja que acreditava que a Terra era o centro do universo, ou seja, tudo girava em volta da Terra. O que depois a gente vai descobrir que não é verdade. Descentralização política. Lembra que eu falei para vocês que no sistema do feudalismo o senhor feudal está no topo, em seguida seus vassalos, que também poderiam ser senhores feudais. E no topo os vassalos dos vassalos e embaixo os servos. Então, nesse sistema, não existia tipo, uma liderança centralizada na figura de um rei, por exemplo. Os vassalos que eram vassalos de um senhor feudal, eles poderiam se tornar senhores feudais também e comandar outros vassalos, que eram subordinados a esse senhor feudal. Entendeu? Então, gente, existia o quê? Uma descentralização política, não havia uma centralização, uma unidade política ali, ó, no controle de uma só pessoa. Então, era tudo o quê? Era tudo fragmentado. Já no Renascimento,
nós vamos ter pensamentos inspirados na antiguidade greco-romana. Isso vai ecoar na filosofia, na ciência, nas artes principalmente, exaltação da personalidade, ou seja, na exaltação da questão de Deus, do ser humano em si, e não mais Deus. O antropocentrismo é oposição ao teocentrismo, ou seja, teo quer dizer uma palavra em grego, quer dizer Deus, e centrismo que é centro. Antropo quer dizer o quê? Homem, ser humano, e centrismo, centro. Então aqui, ó, o antropocentrismo vai ser o homem no centro do estudo, o homem no centro das coisas. Já a sociedade no Renascimento era otimista, acreditavam no progresso contínuo, no desenvolvimento da sociedade. Passou, não existia mais aquele sentimento de inferno inevitável, de que nós estamos condenados para o fogo eterno e taraná. Predomínio da pintura, ou seja, a partir do Renascimento, a arte da pintura vai se desenvolver de uma forma grande, uma forma muito sistemática. E aí nós vamos ter inúmeras produções de pintores assim que vão se tornar obras icônicas para o resto dos dias até os dias atuais, como por exemplo a Mona Lisa, que é um grande ícone pintado nesse período aqui, ó. Individualismo. Nesse período as pessoas se tornaram mais individualistas ali, ou seja, tipo, elas passaram a tomar mais conta dos seus próprios interesses em detrimento dos outros. Heliocentrismo vai ser uma das grandes contribuições desse período, porque vai ser o quê? Vai ser a teoria científica, e dessa vez não mais uma teoria, vai ser um fato comprovado de que o Sol, de que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, né, que acontecia no geocentrismo, e de que, na verdade, a Terra ela era só mais um corpo celeste como milhões e milhares de outros iguais no universo, entende? Então, essa teoria aqui do heliocentrismo, que nós vamos estudar depois, ela vai ser uma das mais revolucionárias nesse período, porque ela justamente vai contradizer uma das principais teorias científicas da Igreja. Já o centralismo político, ao contrário dessa descentralização, nós vamos ter aqui a figura de um rei, de um governante máximo, e que ele vai ser o responsável por toda a organização da sociedade, com a formação das monarquias e dos estados nacionais. Fatores que motivaram o Renascimento: desenvolvimento do comércio, como eu falei, crescimento das cidades, uma está atrelada à outra, influência das civilizações sarracena e bizantina. Sarracenos aqui, gente, era um nome atribuído aos muçulmanos, aos árabes. Eles tiveram enormes contribuições para o Renascimento, porque os muçulmanos, os árabes, eles eram muito avançados nesse período. Eles eram muito mais avançados do que os europeus. Eles tinham um domínio da arquitetura, um domínio da ciência, assim, muito mais avançado do que os europeus nesse período. O humanismo que a gente vai estudar posteriormente, e a formação das monarquias nacionais, ou seja, os estados com monarquias fortes, como a Inglaterra, a França, vão começar a surgir nesse período aqui. E aqui, ó, o humanismo é o estudo da antiga cultura greco-romana que podia tornar o homem verdadeiramente humano. Ele se liga muito à questão do Renascimento, porque foi essa ênfase maior, esse protagonismo do ser humano sobre Deus. Porque Deus até então era o centro de tudo, agora não, agora o ser humano vai ser estudado, o ser humano vai ser debatido, o ser humano vai ser representado nas artes também. E a gente vai ter que ele vai surgir na Itália. A Itália vai ser o grande berço de todo esse movimento aqui, ó. Os primeiros humanistas: Francisco Petrarca, de 1304 a 1374, considerado o pai do humanismo. Ele escreveu algumas obras: África, as Guerras Púnicas, Laura de Neves e Canção. E João Boccaccio, de 1313 a 1375. Ele vai ser poeta, prosador e humanista latino. Nasceu em Paris. Obras: O Decamerão da Genealogia dos Deuses. A expansão do humanismo pela Itália vai se dar principalmente pela proteção dos mecenas. Os mecenas, gente, eles eram burgueses, eles eram pessoas ricas, famílias ricas, que o quê? Que patrocinavam certos artistas para produzir obras relevantes. Então, por exemplo, a gente vai ter uma família muito importante lá em Gênova, na Itália,
que vai financiar pintores como Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e vários outros, para o quê? Para fazer inúmeras pinturas, inúmeras obras que sustentassem, tipo, que dessem continuidade a esse renascimento cultural. Outro fator vai ser a fuga dos sábios bizantinos para a Itália. Com a tomada de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, em 1453, uma enorme quantidade de pessoas vão sair refugiadas de lá, tipo, vão sair fugindo dos turcos otomanos. Eles vão para a Itália. Então, eles vão aumentar o quê? Os saberes culturais e intelectuais dentro da Itália. A invenção da imprensa, muito importante nesse período, porque naquela época ali, ó, os textos eles eram escritos à mão, eles eram manuscritos. Então, só que daí em 453, aqui, ó, o inventor alemão Johannes Gutenberg criou a tipografia e permitiu que os textos antes manuscritos fossem dessa vez impressos, ou seja, isso aumentou a produção dos textos. Isso vai estimular o surgimento da imprensa. Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. E aí a gente vai ter o Renascimento italiano, na Itália. As causas. A Itália foi o berço do Renascimento devido aos seguintes fatores: proteção dos mecenas, dessas famílias, desses grandes comerciantes, ricos, empresários, né? Fuga dos bizantinos para as cidades italianas e progresso econômico das cidades italianas. Ou seja, a Itália, gente, nesse período, ela era um grande... ela era um ponto natural ali em todo esse entorno do mar Mediterrâneo, na ida ou na vinda para a região das Índias, né, que era aquela região lá sempre buscada pelos europeus. Então, tipo, era parada obrigatória ali. Então, existia uma grande rede de cidades italianas ali, ó, à beira-mar, né, cidades costeiras, que eram um ponto obrigatório e que floresceram graças ao comércio. Então, elas eram muito ricas, principalmente Gênova, Veneza, Nápoles, Pisa, Florença, Bolonha, Roma também, que seria a capital. Então, por isso que o Renascimento foi tão forte na Itália ali, ó, e se vai se alastrar por toda a Europa. Porque ali, na verdade, que tipo, era um grande ponto de circulação de pessoas, era um ponto natural. Então, isso justifica o quê? Isso justifica essa grande diversidade, essa grande circulação de pessoas, de pensamentos e etc. Entenderam? Bom, pessoal, a gente termina por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Como atividade, eu quero que vocês façam um resumo sobre o que foi o Renascimento. Eu acho que eu já passei a atividade lá no grupo, né? Eu mandei a atividade, mas eu vou postar de novo ela no grupo, no nosso Google Class. Espero que vocês façam. Quem já fez, muito obrigado. Quem não fez, corre para fazer, tá? E espero que vocês tenham entendido. Beijão. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa.